Será que mesmo com juros de obra, vale a pena comprar um imóvel na planta? No vídeo anterior, eu trouxe uma série de informações sobre os juros de obra e também mostrei um exemplo real de imóvel adquirido antes da pandemia, para avaliarmos se valeu a pena ou não adquirir um imóvel mesmo tendo que pagar os juros de obra. Agora, eu vou mostrar um outro caso real, mas dessa vez de imóvel adquirido durante a pandemia. Para você que está chegando agora no canal, meu nome é Fabrício Bragato e aqui nós falamos sobre o mercado imobiliário de uma maneira simplificada para você que quer investir nesse mercado ou para quem quer apenas realizar o sonho da sua casa própria. Antes de iniciarmos, duas informações extremamente importantes sobre os juros de obra. Primeira delas é que os juros de obra não abate do saldo devedor e nem do prazo do financiamento habitacional. Por isso, ele não é considerado como uma parcela do financiamento. Vamos supor que você financiou um imóvel por 360 meses, ou seja, 30 anos, e você pagou os juros de obra por 2 anos. Ainda assim, depois que o imóvel for entregue, você vai ter 360 parcelas para pagar. Ah, Fabrício, então você está me dizendo que 2 anos que eu estou pagando de juros de obra é um dinheiro que você jogou no lixo? Não, calma, pessoal, eu vou mostrar aqui como isso funciona e se realmente vale a pena ou não comprar um imóvel mesmo assim, considerando um exemplo de imóvel adquirido em 2021. Mas segura aí que eu já vou falar para vocês. A segunda informação é de que a assinatura do contrato de financiamento antes da conclusão da obra não é obrigatória, mas a incorporadora ou a empresa que está vendendo esse imóvel para você também não é obrigada a te vender se você não aceitar as condições dela. E eu estou falando isso porque muitas incorporadoras e construtoras exigem que você assine o contrato de financiamento antes da conclusão da obra, o que é um pouco diferente do que acontece em São Paulo, em que a maior parte dos imóveis que eu adquiri, eu pagava um certo valor durante a obra do empreendimento, seja ela de 1, 2 ou 3 anos, e lá, na hora de pegar as chaves, normalmente 30 dias antes de eu pegar as chaves daquele imóvel, eu assinava o contrato de financiamento com o banco. Aqui no interior de São Paulo, por exemplo, acontece de uma maneira um pouco diferente, onde você primeiro assina com a Caixa, logo depois que você assinou o contrato de compra e venda com a construtora, e você vai pagando os juros de obra. E essa é exatamente a maior diferença entre um tipo de aquisição e o outro. Mas, embora nesse imóvel que eu adquiri lá em São Paulo, eu não tenha a cobrança dos juros de obra, eu tenho o reajuste do saldo devedor pelo INCC, que compensa essa diferença. E muitas vezes pode ser até pior, porque quando você assina o contrato de financiamento, você trava o seu saldo devedor e você só paga os juros sobre o seu saldo devedor. Nesse caso, você vai ter um reajuste do INCC para todo o saldo devedor do seu contrato. Então, tudo vai depender da inflação que você teve ou da taxa de juros que você contratou o financiamento. E eu já vou mostrar para vocês que quem comprou um imóvel na pandemia e travou o saldo devedor através do financiamento bancário teve uma grande vantagem em relação a quem comprou para financiar só na hora que entregasse as chaves. Mas isso já vai ficar claro para você daqui a pouco, quando eu mostrar os números e os dados, os indicadores financeiros daquela época. Além disso, o exemplo que eu vou mostrar para vocês é bastante interessante, porque ele, além de ter sido adquirido na pandemia, ele ainda não foi entregue e as obras estão atrasadas aproximadamente 6 meses. Então vamos para a análise dos números desse imóvel. Aqui, assim como no vídeo anterior, eu peguei a planilha de evolução do banco e transferi os dados relevantes para nós, para essa planilha aqui. Então nós temos aqui que o contrato foi assinado em junho de 2021 e a primeira liberação de recurso aconteceu também 2 dias depois. E aí a pessoa começou a pagar o juros de obra já no mês seguinte, tivemos os aportes e cada aporte teve um incremento no valor da prestação, que iniciou em 669 e hoje ela está aqui aproximadamente em R$ 2.500. E esses valores em vermelho são relativos aos juros de obra pago depois que começou o atraso na construção desse imóvel. Isso fez com que as pessoas que compraram esse imóvel
pagassem R$ 21.200 adicionais. E com isso a gente chega a um total de R$ 55.590 pagos de juros de obra, desde o momento que a pessoa assinou o contrato até hoje. Então guarda esse número porque ele vai ser bastante importante para a gente calcular se valeu a pena ou não o investimento nesse imóvel. E agora eu vou mostrar alguns indicadores econômicos para analisar o período desde a compra desse imóvel até hoje. Aqui a gente consegue ver que o IPCA, ou seja, o índice de inflação no período, foi bastante alto no final de 2021 até o início de 2022, e depois ele acabou caindo ali e está numa situação de maior controle desde a metade do ano passado. O próximo indicador é o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Esse índice reflete os reajustes nos preços dos materiais de construção no período, e a gente consegue ver a mesma coisa. Ele estava numa média um pouco mais alta no final de 2021, início de 2022, ele até teve um pico muito alto no primeiro semestre, e a partir do segundo semestre do ano passado, 2022, ele caiu bastante e ficou ali em média abaixo de 0,5% ao mês. O próximo indicador é a taxa básica de juros, a Selic. Então, quando a pessoa comprou esse imóvel, quando ela assinou o contrato, essa taxa básica estava em 4,25%. E por conta da inflação e de vários outros fatores locais e internacionais, que eu já falei em outros vídeos aqui do canal, essa taxa começou a subir e ela saltou em poucos meses, num período ali de um ano, de 4,25 para 13,75, que é a taxa que nós tivemos até poucos meses atrás. E desde agosto desse ano, ela começou a recuar aqui lentamente. E com esses indicadores, eu consigo explicar aquilo que eu acabei de falar para vocês em relação a comprar um imóvel e financiar só na entrega das chaves, com o reajuste de obra do saldo devedor pelo INCC, ou financiar um imóvel, já assinar o contrato com o banco e pagar os juros de obra. Esse contrato que eu estou mostrando para vocês, ele foi fechado com uma taxa de juros na faixa de 7% ao ano, que é bem baixa se a gente comparar com o que nós temos hoje, que está girando em torno de 10% ao ano. Por outro lado, o INCC, nesse período, ele ficou bem acima desses 7% ao ano que a gente está calculando aqui. Logo, só por isso a gente já considera que valeu a pena comprar um imóvel e já assinar o contrato. Mas nem sempre isso é verdade. Então, cada caso precisa ser avaliado individualmente. E é exatamente isso que nós fazemos nas nossas consultorias aqui da Bragato. Mas calma, aqui eu estou avaliando somente no aspecto relacionado à assinatura do contrato de financiamento. Existem outros aspectos que você precisa avaliar e que eu vou falar assim que você deixar sua curtida nesse vídeo, se inscrever no canal e já ir compartilhando esse vídeo com todo mundo que você conhece, porque com certeza muitas pessoas querem entender um pouco melhor sobre os juros de obra e como avaliar se vale a pena ou não comprar um imóvel mesmo tendo que pagá-lo. Bom, agora vamos avaliar a evolução no preço dos imóveis. Então nós temos aqui que veio daquela estabilidade que eu mostrei no vídeo anterior desde 2016 e a partir de 2020 o preço dos imóveis começou a subir bastante. Então aqui, pegando o período em que o imóvel que nós estamos avaliando foi comprado em 2021, na metade de 2021, até agora, a gente vê que teve um crescimento muito grande. O índice saiu aqui de 135, 140 para 155, ou seja, aproximadamente 13% num período de 2 anos e meio. E só ressaltando que aqui a gente está falando de preço médio, não é desse imóvel especificamente, Então, é lógico, dependendo da escolha do imóvel que você fizer, essa valorização foi muito maior ou ela foi muito menor. Eu mesmo comprei um imóvel que valorizou 30%, eu comprei ele no final de 2020. Então esse foi o boom no preço dos imóveis que aconteceu desde o início da pandemia. E o motivo para esse boom eu já expliquei em vídeos anteriores, Aquela questão de muitas pessoas ficaram presas e acabaram enlouquecendo dentro das próprias casas pequenas, Além disso, eles, como estavam presos em casa, não gastavam tanto dinheiro na rua,
acabaram conseguindo juntar uma grana e muitas pessoas optaram por trocar os seus imóveis e quem não tinha, comprou o seu primeiro imóvel. Então, isso foi o que aconteceu e o principal fator gerador desse boom, desse grande aumento nos preços dos imóveis que eu acabei de mostrar para você. E além disso, a gente teve também uma alta inflação nos preços dos materiais de construção, que é refletida no INCC, que é o indicador que eu mostrei para vocês agora há pouco. Esse imóvel que eu mostrei para vocês é uma casa de condomínio, ele foi adquirido lá em 2021 por 355 mil, e uma casa exatamente igual, já que todas as casas são iguais, hoje está sendo comercializada por 460 mil reais. Ou seja, uma variação de 110 mil reais. E além dos 55.500 que essa pessoa pagou de juros de obra, ela tinha dado uma entrada de 43.500, ou seja, 99 mil. E com isso, a gente chega a um ganho de 11 mil reais, que dá um pouquinho mais de 11% no período. E esse ganho que a pessoa teve, ele foi reduzido drasticamente pelo fato da obra estar atrasada, né? Então ele acabou tendo que gastar 21 mil reais a mais. Sem isso, o ganho dele teria sido hoje de aproximadamente 32%, ou seja, 32 mil reais. Mas essa questão do atraso foi algo muito comum durante a pandemia, né? Por conta dos lockdowns, né? Que as pessoas não puderam trabalhar, tudo isso fez com que essas obras atrasassem até um pouco mais do esperado. Então, assim, foi algo muito comum na pandemia. Teoricamente, não deveria acontecer com a frequência que está acontecendo, ou que aconteceu nesses últimos anos. E o resultado desse investimento mostra que, apesar de toda a turbulência que nós tivemos nos últimos anos, incluindo a pandemia e a nossa troca de governo no início desse ano, valeu a pena ter assinado o contrato de financiamento lá quando a pessoa fez a aquisição do imóvel, né? Não só pelo retorno, quanto pela taxa de juros, que ela conseguiu fechar em 7%, e hoje está girando em torno de 9%, 10% ao ano. E agora é sua vez de falar, ou melhor, de escrever aqui nos comentários a sua opinião sobre os juros de obra, se você conhecia ou não tudo isso que eu falei para vocês, e se vocês já passaram, se no seu caso valeu a pena ou não ter comprado o imóvel pagando os juros de obra. E para você que quer comprar um imóvel, mas não sabe por onde começar, nós aqui na Margato temos uma equipe especializada para ajudar vocês nesse processo. Desde a busca e escolha por um imóvel, passando pela análise da documentação do imóvel, das contrapartes envolvidas na negociação, até orientações importantes e até mesmo um planejamento financeiro para que você consiga o financiamento lá na frente. Lembrando, é claro, que o nosso trabalho é totalmente independente. Nós não somos nem corretores de imóveis e nem uma imobiliária. Para saber mais sobre o nosso trabalho, fale com a gente através dos contatos que estão na descrição desse vídeo. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Se vocês ainda não são inscritos no canal, façam isso agora, deixem sua curtida e compartilhem esse vídeo para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.